noite, meus irmãos. Cumprimentar a todos aqui na gloriosa paz do Senhor Jesus. Dizer que é um prazer estar aqui com os irmãos, levando a palavra de Deus aos vossos corações. Eu sou o pastor Emerson de Carvalho, sirvo a Deus aqui na DSM sede, juntamente com o nosso pastor Deiró e todo o ministério desse lindo campo e abençoado que é a nossa DSM. E através desta, nós queremos falar de Jesus aqui numa passagem bíblica que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Leia a palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 7 e o versículo de número 8. Bendito seja o nome do Senhor. Louvar a Deus pela sua vida, pela sua família e por onde esteja chegando essa mensagem da palavra de Deus. Diz assim o texto, Mateus capítulo 8, versículos 7 e 8. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Meus queridos irmãos, esta história aconteceu na cidade de Cafarnaum, uma das cidades onde Jesus havia visitado. Na verdade, Jesus passou por várias cidades circunvizinhanças na região de Jerusalém e em todo o Judá. E o que é interessante, o que é importante, é que em todos os lugares por onde Jesus passou, uma grande multidão o seguia. Por quê? Porque em Jesus tem a cura, em Jesus tem o milagre, em Jesus tem a solução dos problemas. E indo para este texto bíblico de Mateus, aqui existem dois personagens nesta história bíblica. O primeiro personagem, que é o diálogo que teve aqui com Jesus, que é o centurião de Cafarnaum. Esse centurião, ele tinha posses, tinha riquezas, e ele poderia, como diz o texto, diga para esse que vem, e ele vem, diga para aquele soldado que vai, e ele vai. Ele tinha autoridade sobre o exército, autoridade naquela cidade, naquele município, como se fosse nos dias de hoje. Tinha acesso ao prefeito, acesso ao governador, acesso aos reis daquela época. Porém, existia nesta história bíblica, na cidade de Cafarnaum, um segundo personagem que é exatamente o seu criado, o seu servo. E diz aqui o texto da palavra de Deus que este servo, que este criado estava enfermo em seu lar, enfermo em sua residência. E num outro texto lá em Marcos, a Bíblia diz que o centurião de Cafarnaum, ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus estava na cidade. E como eu disse aqui no princípio, onde Jesus estava, uma grande multidão o acompanhava. É importante salientar aqui aos irmãos que Jesus passou lá pela cidade de Naim, e lá existia um moço que faleceu e que deu àquela mãe uma grande tristeza. Mas Jesus passou em Naim e ressuscitou aquele moço para a glória do nome de Jesus. Milagres, curas, a palavra de Deus para você, neste momento é esse. Jesus está na sua causa, é Ele que cuida de você. E dentro deste texto bíblico, a Bíblia diz que ao ouvir o centurião de Cafarnaum, que Jesus estava na cidade e que uma grande multidão ali estava, ele foi ter com Jesus. Ele tinha recursos, ele tinha condições para levar o seu criado, o seu servo, como se fosse nos dias de hoje, a uma UBS, a um AMA ou a um hospital caro, porque ele tinha posses, ele tinha condições para isso. Mas ele ouviu falar que Jesus, o Mestre, aquele que curara em outros lugares, aquele que trouxe libertação para pessoas em outros lugares, estava ali na cidade de Cafarnaum. E conforme eu li aqui o texto da palavra de Deus, a Bíblia diz que ele chegou a Jesus e disse, versículo 6 da palavra de Deus de Mateus capítulo 8, e dizendo, o centurião de Cafarnaum, Senhor, o meu criado, o meu servo, está em casa paralítico e violentamente atormentado. Precisava de cura e precisava de libertação.
Era o quadro do servo do centurião de Cafarnaum. Jesus olhou para ele e disse no versículo 7, eu irei e lhe darei saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Eu irei e lhe darei saúde. Ao ouvir esta palavra de Jesus, o centurião respondeu, disse ao Senhor, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Portanto, Jesus tem uma palavra para você, somente uma palavra. O centurião acreditava tanto na cura do seu servo, do seu criado, na libertação do seu servo, do seu criado, que ele disse para Jesus, Jesus, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, que vá até a minha casa, mas diga somente uma palavra, Jesus, somente uma palavra e o meu criado sarará. E lá no versículo 13, no final deste texto, Jesus respondeu ao centurião e disse, vai, e como creste, te seja feito. E na mesma hora, no mesmo momento em que esta palavra foi dirigida ao centurião de Cafarnaum, a Bíblia relata que nesse mesmo momento, lá na casa dele, lá na residência do centurião, aquele criado, aquele servo foi curado para a glória do nome de Jesus. O centurião retornou, chegou no seu lar e viu o seu servo, o seu criado, curado e liberto, porque diz o texto que ele era violentamente atormentado. Então Jesus, através de uma palavra, trouxe para aquela casa, para aquele servo, cura. Trouxe para aquele servo libertação. Eu quero dizer a você que está me assistindo, que está me ouvindo, nos municípios, nos estados, no Brasil e fora do país, onde essa mensagem esteja chegando, a palavra de Deus para você é esta, somente uma palavra, somente uma palavra. A palavra não é do pastor Emerson, a palavra não é dos obreiros, a palavra é de Jesus. A palavra de Jesus para você é essa, hoje veio salvação a esta casa. Esta foi a palavra que Jesus falou com Zaqueu o publicano, somente uma palavra, e o meu criado sarará. Jesus, quando chegou na cidade de Betesda, uma outra história, uma outra historinha da palavra de Deus. Lá tinha um paralítico, 38 anos que era paralítico, todos passavam por ele, era lançado ao tanque e ninguém fazia nada por ele. Jesus chegou ali naquela cidade, lá no tanque de Betesda, e a Bíblia diz que Jesus chegou ali, viu a situação e disse ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e anda. Somente uma palavra e as coisas aconteceram. Portanto, meu irmão, minha irmã, família do Senhor Jesus, você que está me ouvindo neste momento, somente uma palavra. Qual seja a sua situação, a sua adversidade, o seu momento crítico e delicado que você esteja atravessando, que você esteja passando neste momento da sua vida, a palavra de Deus é esta para você. O Senhor Jesus, Ele vai mudar o seu cativeiro, Ele vai trazer cura para a sua casa, cura para a sua família, resolver os problemas. Acredite nesta palavra, não desista, não pare, siga avante, porque Deus, através desta palavra, tem algo importante para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde na graça e na bondade do nosso Deus, para a glória de Deus. Amém.
Contribua com os projetos da ADSM. Anote nossas contas. Bradesco, agência 3137, conta corrente 9082, dígito 4. Itaú, agência 7131, conta 26536, dígito 0. Chave Pix, tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. ADSM. Gostaria, para finalizar, de agradecer imensamente ao meu pastor Deiró de Andrade, muito digno presidente da ADSM, por esta oportunidade de trazer esta palavra de Deus ao seu coração. Deus abençoe o nosso pastor, a pastora Ana Suzy e toda a sua família. É privilégio estar aqui, irmãos, falar do amor de Jesus Cristo. Quero agradecer também ao meu amigo Edmilson, que nos deu essa oportunidade também, que nos proporcionou, ao Rodrigo, ao Vini, ao Edivaldo, a essa equipe maravilhosa. E para finalizar, eu quero te convidar a se inscrever na TV ADSM. Vai lá no sininho, aciona, é muito rápido, é muito fácil, você chegará até a sua família vídeos, palavra do pastor, cultos nossos aqui de doutrina e o culto da família. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.